para dormir bem não é preciso deitar cedo, é um mito. Vivemos num ritmo muito acelerado, muito orientado para os resultados. Tu não consegues sobreviver sem dormir. Nem sequer estou a tirar o melhor partido da performance deste colaborador. Às vezes as pessoas acordam cedo para treinar, sabe Deus quanto tempo é que perdem de sono. A mudança é necessária, é fundamental. Claro, nós somos o único animal que se priva voluntariamente de uma coisa que é fundamental, que é o sono. Trabalhas até mais tarde, vais ter muito mais dificuldade em dormir. Tu não mudas o comportamento das pessoas se as pessoas não quiserem mudar. A privação de sono também não dá lá muita saúde a quem quer perder peso. Passar por esta mudança é passar do certo para o incerto. Mas também é passar de uma desmotivação para uma motivação. Pensamentos ruminantes e stress e preocupações. Uma cesta de 30 minutos não prejudica o sono. Usar e abusar desse remédio milagroso. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do De Candidato a Contrato, um podcast onde falamos sobre dicas e experiências sobre o mercado de trabalho português. A convidada de hoje sempre esteve ligada à psicologia. Formou-se em Psicologia Social e das Organizações, trabalhou durante mais de 2 décadas em recrutamento, desenvolvimento de pessoas, bem-estar organizacional e coaching executivo. Mas havia uma paixão que nunca desapareceu completamente: a psicologia clínica. Aos 42 anos, tomou uma decisão que muitas pessoas adiam ou nunca chegam a concretizar. Despediu-se, saiu da sua zona de conforto e decidiu reinventar a sua carreira. Poucos meses depois, chegava a pandemia, mas isso não a fez recuar. Foi precisamente nessa fase que começou a aprofundar uma área que viria a transformar a sua prática profissional: o sono. Descobriu que muitas das dificuldades que observava nos seus clientes tinham uma origem comum e muitas vezes negligenciada. Hoje, trabalha com clínicas especializadas no sono, integra equipas multidisciplinares, com médicos e acompanha pessoas que vivem com insónia, apneia do sono e outras perturbações que afetam profundamente a sua qualidade de vida. Mas para lá da psicologia, há também a Susana mãe, apaixonada por exercício físico e pelos pequenos prazeres da vida, como descobrir novos destinos, ler só mais um capítulo e perder-se no meio de uma boa série. Neste episódio vamos falar sobre sono, produtividade, saúde mental, bem-estar e porque é que dormir pode ser uma das competências mais importantes da nossa vida. Susana, muito obrigada por teres aceito aqui o desafio e estar aqui presente hoje. Obrigada, Marina, obrigada pelo convite. Eu gostava então de perceber se ser psicóloga era já um sonho de criança ou foi algo que surgiu na tua vida. Como é que apareceu? Não era um sonho de criança, eu nem fazia mais pequena ideia o que é que queria ser. Aliás, eu quis ser várias coisas em criança e nenhuma delas segui, portanto. O que é que já agora? Desde a hospedeira de bordo, desde dentista. Ok. Essas são as duas que eu me recordo, assim, que eu me recordo ter falado com os meus pais até na altura. E depois houve uma altura em que eu fiz orientação vocacional. A minha mãe levou a fazer orientação vocacional, e ainda bem. E depois uma das áreas que me dava aqui também como saída profissional era precisamente a área de psicologia, que eu comecei a gostar bastante. Quando comecei a investigar mais o que é que faz um psicólogo, já sabia na altura, mas com mais detalhe. E pronto, e depois daí segui esta área facilmente. Tinhas alguma referência na tua vida de alguém desta área ou já tinhas tido algum acompanhamento? A não ser aquelas séries que nós vamos ver na televisão e algumas pessoas que vão falando sobre o acompanhamento psicológico que têm. Eu nunca tinha tido até então nenhuma referência, mas gostei bastante da ideia e pronto, ainda bem. E a ideia que tinhas inicialmente da área da psicologia, bateu certo com aquilo que encontraste na faculdade ou foi assim... Completamente diferente. Para já, porque na faculdade nós temos áreas de especialização. E pronto, e é um bocadinho diferente, até na parte mesmo da formação académica, um bocadinho diferente da ideia que eu tinha, mas eu gostei muito de toda a aprendizagem, de todos os anos, dos colegas. Tive muito prazer em fazer esta formação, tive ótimos professores, portanto gostei depois bastante. Uma boa experiência. E depois do trabalho em si também, gostei bastante. Tu, no curso, escolheste especializar-te em Psicologia Social e das Organizações. Eu diria que se calhar não é assim a área mais óbvia dentro da psicologia, pelo menos para quem entra. O que é que mais gostaste na área e na ligação ao mundo das empresas? Olha, foi muito difícil para mim fazer a escolha. Portanto, eu escolhi exatamente no momento em que tinha que escolher, que foi no final do 3º ano da faculdade. Portanto, tivemos 3 anos comuns, 3 anos que são comuns, e depois os 2 anos últimos eram de especialização.
Portanto, eu escolhi mesmo no último ano. Portanto, eu estava muito indecisa entre a área clínica e a área social das organizações. Mas eu sempre gostei muito de empresas, do contexto económico, da parte de gestão. Gosto muito, sempre gostei muito desta área. E portanto, para mim foi uma das saídas, além de que na altura eu já sabia que se calhar em termos profissionais ia ter mais facilidade em encontrar trabalho, e então, pronto, para mim foi de facto assim uma área depois que eu me apaixonei, e ainda bem que eu fiz. E o que é que recordas com mais carinho dessa altura em que estiveste mais ligado ao mundo das empresas? O quão volátil é a mudança, mas o quão apaixonante pode ser fazeres parte dessa mudança. E todos os dias fazes parte de alguma coisa, e além dos nossos objetivos normais, diários, semanais, mensais, trimestrais, anuais, mas no sentido de fazermos crescer alguma coisa, de fazermos acontecer, de contribuirmos para alguma coisa maior. E gostei muito sempre de trabalhar em contexto, além de, pronto, a relação com os colegas. Eu sou naturalmente pessoas e, portanto, a relação com os colegas sempre foi bastante rica, portanto, foi sempre assim, portanto, foi muito rica e a experiência que eu tive com as outras pessoas e o que eu aprendi com elas. Acho que hoje ainda devo muito àquilo que sei dessa experiência que tive. E quais é que foram assim, os maiores desafios que encontraste dessa altura? Olha, exatamente a mesma volatilidade. A mudança é necessária, é fundamental. Não se sobrevive sem ela, nem principalmente nas empresas. Aliás, sabe-se que hoje, no mundo empresarial, quer dizer, tem que sempre gostar a inovar, gostar a pensar em novas formas. Há muita competitividade, como é óbvio, o mercado está constantemente a mudar, o consumidor está constantemente a mudar. Pronto. Agora, é preciso também aceitar que há coisas que vão mudando e que há valores que se calhar vão deixando de existir, ou há outros que, entretanto, se calhar são sobrepondo. E, portanto, para mim foi o mais difícil, foi eu deixar-me de rever com algumas coisas que faziam parte e que eram fundamentais e que a empresa, de facto, atua em conformidade. Ou ver algumas pessoas que, se calhar, tinham muito valor a saírem por, se calhar, não terem tido outras oportunidades dentro da empresa, ou pessoas a saírem porque a empresa já não tinha lugar para elas, dada a altura da vida de carreira já final. Portanto, foi assim Aquele choque, aquele choque, realidade, da realidade, que é a não é? realidade, que é a Faz realidade, parte. que faz parte, quer dizer, no fundo somos nós a observar a vida dos outros, não significa que para os outros não seja até um melhor passo. Sim, sim. No fundo essa é uma perspectiva, É verdade. de quem está a observar, não é? Sim, até porque nunca é tarde às vezes para mudar e às vezes é preciso um empurrãozinho, não é? Para as coisas mudarem. Sem dúvida. E foi um bocadinho isso que, portanto, aos 42 anos tomaste esta decisão também, neste caso não foste empurrada, mas decidiste fazer aqui esta alteração na tua vida. E portanto, é uma decisão que muitas pessoas se calhar consideram arriscada, que é despedir-te e mudar efetivamente aqui o rumo da tua carreira. O que é que te levou a fazê-lo? Foi uma loucura, não é? É verdade. No sentido em que eu não fazia ideia que íamos entrar em pandemia. Pois sim, porque ainda por cima calhou nessa altura, não é? Portanto, foi exatamente uns meses antes. Mas se calhar até foi bom, porque se soubesses. Foi a melhor coisa que eu fiz. Era impensável eu continuar como estava, para mim, portanto era inconcebível. Era algo que eu queria fazer há muitos anos. Portanto, a clínica sempre ficou o bichinho lá atrás na faculdade. Portanto, eu escolhi a Social das Organizações por vários motivos, mas a clínica nunca deixou de ser uma paixão ou algo que eu gostaria de fazer. E, portanto, eu sabia que um dia ainda ia querer fazer enverdar por essa área. O que eu não sabia é que ia acontecer assim, daquela forma, mas foi uma altura em que eu considerei que já não fazia parte de um caminho. Portanto, ou seja, já não fazia parte de uma mudança e de uma estrutura de organização. Eu não me sentia integrada, portanto, não foi a organização que não me deixou sentir integrada, fui eu que não me sentia integrada na organização. Tenho boas relações com colegas, ainda hoje ainda falo com muitas pessoas de lá, muito carinho também pelos tempos que lá passei. Portanto, tive lá uma década da minha vida nesta última empresa, portanto uma década é muito tempo. É bastante tempo. Tive lá o meu filho, portanto também fui mãe naquela empresa,
Mas a dada altura, olhando aqui um bocadinho para aquilo que eu queria deixar em termos de experiência e para o meu filho, portanto, e de legado, não é? Considerei que estava mais do que na altura de eu também dar o passo. Ou seja, não chegar aos 50 e pensar nisso, então, mas ainda na década dos 40, então por que não? E pronto, e foi uma decisão que foi feita também lá em casa. Falei com o meu marido, que me deu total também apoio, o que foi Que é bastante, fundamental, não é? fundamental. E pronto, portanto, e falámos um bocadinho sobre quais é que seriam os próximos passos. Falei com alguns colegas que também já estavam na área. Enchi-me de coragem e pumba, e pronto, e foi E cá isto. estamos. E cá estamos, e foi isto. Ok. Mas é interessante porque às vezes, portanto, tu referes que aqui o teu filho acabou por ser uma fonte de motivação também para essa mudança, nessa questão do legado que querias deixar. E é engraçado porque às vezes as pessoas usam a questão, às vezes, dos filhos para precisamente terem o comportamento oposto, que é agora não, porque tenho um filho de pequeno e como é que depois as coisas vão correr. Portanto, mas é interessante também ver que também podemos usar às vezes a mesma razão, mas com uma perspectiva diferente, não é? A Marina, e é perfeitamente, ou seja, são as duas perspectivas válidas. Aqui não há perspectivas certas ou erradas, não é? Aqui são perspectivas válidas, dependendo daquilo também que é a experiência, que são os medos, que são as crenças da pessoa, não é? Em relação àquilo que a espera, porque na realidade para passar por esta mudança é passar do certo para o incerto. Mas também é passar de uma desmotivação para uma motivação. Deixar de trabalhar por conta de outrem para trabalhar por conta própria. É toda uma aprendizagem, acima de tudo, autoaprendizagem. É autoconhecimento, não é? Que é o que é que nós somos capazes de fazer. E o trabalhar por conta própria está a ser tudo aquilo que tu achavas que ia ser? Está a ser muito, muito interessante. Okay. Sim. Ou seja, eu vivo com empreendedores, portanto, o meu marido também trabalha por conta própria, desde sempre. Portanto, ele sempre me disse que a perspectiva dele de vida sempre foi essa. Mas sim, é muito interessante. Ou seja, repara, tendo em conta que o que é que é hoje o certo? O que é hoje a estabilidade? Sim, sem dúvida. A estabilidade para uns não é estabilidade para outros. Ou seja, o que é hoje estar estável? É ter um salário fixo? É ter um salário variável? Mas de hoje para amanhã também pode deixar de existir. Sim, e o que é o recurso mais importante hoje em dia? Para além de tudo é o tempo, não é? O tempo. E aí tempo. é inegável. É assim, não é que eu enquanto entidade patronal minha, seja melhor do que outras entidades patronais. Não, mas consegues gerir o tempo de outra maneira, não é? Sem dúvida. Que é mais esse o ponto. Mas tenho, por exemplo, a possibilidade de estar aqui agora, não é? Exatamente. E gerir a minha agenda para quê? Para aqui estar. E, portanto, hoje, se calhar, já nem vou trabalhar, portanto, já vou ter aqui outro dia. Sim, claro que os outros 4 dias atrás, ou às vezes aqui alguns fins de semana, são mais atribulados, mas quer dizer, é por vontade, é por motivação. E esta é a parte importante, que é estamos motivados para fazermos aquilo que fazemos. Ou queremos fazer o que vamos fazer. Não termos que fazer as coisas. Queremos fazer as coisas. Temos logo outra energia, não é? Logo outra energia. Outra vontade. Logo. Então, e qual é que foi a parte também mais difícil e desafiante nesta mudança? Porque acredito que também tenham havido aqui momentos de dúvida, de o que é que eu fui fazer? Portanto, quais é que foram assim os maiores desafios até agora? Sim, e nós de vez em quando temos que nos reinventar um bocadinho, não é? Não são só as empresas que precisam de se reinventar e às vezes de criar oportunidades de negócio e de inovação. As pessoas que trabalham com conta própria têm que o fazer frequentemente. Portanto, para já, a formação contínua aqui é extremamente essencial e obrigatória. Na minha área, desde sempre, mas é muito importante também estarmos sempre com esta vontade de aprender. Não damos o conhecido como certo, porque, na verdade, a investigação está sempre a levar-nos outros caminhos. Estão sempre a haver aqui outras respostas e é importante estarmos atualizados. Portanto, estamos constantemente a formar, a ler, a estudar, é extremamente importante, até mesmo tendo em conta o serviço que prestamos ao outro, não é? Depois desafios, olha, alguns posso mencionar, por exemplo, a área da formação, uma área que eu gosto bastante. A área da formação é ótima, mas a área da formação tem aqui uma questão, que é, durante os períodos de férias, as pessoas vão de férias. E, portanto, durante os períodos de férias não há trabalho. Pois. E depois há uma parte inicial também do início do ano, em que as empresas estão ou a fechar contas, ou a abrir, ou a criar alguma coisa, e, portanto, objetivos. E, portanto, às vezes também há ali um interregno, uma paragem. Pronto, portanto, esta parte fez-me repensar aqui um bocadinho até que ponto é que onde é que eu devo estar mais, em formação, em consulta,
Como é que, pronto. Portanto, uma das coisas que já para mim foi muito claro é que consultas é aquilo que eu vou tendo sempre, todo o ano, e é aquilo que eu realmente gosto muito de fazer. Pronto. Depois, há outras coisas que tu não mudas o comportamento das pessoas se as pessoas não quiserem mudar. E tu não mudas voluntariamente, mudas até onde as pessoas também querem mudar. E, por exemplo, na questão do sono, há muita volatilidade neste sentido. As pessoas têm muita dor de resolver o problema e é muito fácil ligarem-se à medicação. Pois era o que eu ia dizer, é mais fácil tomar um comprimido e resolver o problema do que às vezes ter que meter mãos à obra, não é? E realmente mudar aqui hábitos e rotinas que a pessoa já ganhou durante vários anos. Sem dúvida. E ainda bem que tocas aqui no tema do sono, porque eu agora realmente ia fazer aqui a passagem para essa área e gostava de perceber em que momento é que percebeste que o sono aparecia repetidamente nos problemas dos teus clientes. Todas as vezes que falava com alguém, praticamente, isso fazia uma questão ou duas, ou três, ou quatro, sobre sono, para perceber aqui um bocadinho como é que está a satisfação com o sono. Percebia que a satisfação com o sono era raramente satisfatória, raramente. E que intervia muito depois no dia-a-dia da pessoa. Não. Além disto, eu também sou uma pessoa, portanto, eu sou mãe, portanto, já tive aí fases a dormir menos, sou profissional, tenho dias, até já tive dias de maior ansiedade, de mais picos de stress, em que o cortisol, se calhar, aqui estava mais ativado. Depois também gosto de treinar, e às vezes os horários em que eu ia treinar, possíveis na minha agenda, também não eram os horários mais facilitadores do ponto de vista do sono. Então percebi que é uma área de dor muito grande e muito, é um pilar muito interessante da nossa vida. Pronto, inegociável. E então pensar, não, isto agora é a hora de saber mais. E quando comecei a estudar sobre sono, percebi que há tanta coisa que não se sabe sobre sono ainda, que ainda se está a estudar, porque é uma área relativamente recente de estudo. E portanto há muita coisa que ainda realmente a própria investigação ainda não nos disse, mas é uma área muito apaixonante. Portanto, eu comecei a estudar sono e percebi que não percebia nada de sono. O que é bom. Eu ia te perguntar o que é que te fascinou na área, mas já estou a perceber que foi realmente esta descoberta, Tudo. não é? E do que falta descobrir. Tudo. E que é uma área realmente muito interessante e que, lá está, todos nós dormimos, portanto, toca-nos a todos, não é? Se a coisa que nós temos é comum com todos os animais, é que todos temos necessidade de dormir. Ou seja, aqui não é especificamente o ser humano. Todos os animais têm a necessidade de dormir e a capacidade de dormir. São duas coisas que eu gosto de dizer. E não há nenhum animal que se prive do sono como nós nos privamos. Voluntariamente. Voluntariamente. Exato. Olha, e até interessante também falares nisso, porque se pensarmos do ponto de vista evolucionário, nos nossos antepassados, que eram caçadores-recoletores, estar cerca de 8 horas por dia imobilizados, desprotegidos e sem consciência do ambiente que nos envolve, representava aqui um grande risco. Então, porquê é que será que a Mãe Natureza permitiu que continuássemos a ter este comportamento? E porquê é que também os animais têm esta necessidade de dormir? De dormir. Olha, para já é fundamental, portanto, sem o qual tu não consegues sobreviver sem dormir. Portanto, vamos lá ver, nós não sobrevivemos sem dormir, ok? Portanto, é fundamental. Da mesma maneira que também não sobrevivemos sem beber água ou sem comer, não é? Mas comer, se calhar temos aqui uma duração um bocadinho maior. Não sobrevivemos, porque durante o sono nós fazemos reparação a vários níveis, não é? Pronto. E no tempo que falaste agora, no tempo dos caçadores-recoletores, o nosso sono era muito faseado. Nós não dormíamos tudo seguido, sabes? Nós dormíamos, portanto, era polifásico o nosso sono, na realidade. Não era como é nos dias de hoje. Portanto, anoitecia, dormia-se, ok? Depois acordava-se à meia da noite para comer e para atividades sexuais e outras atividades que houvessem, não é? E depois voltava-se a dormir, portanto, e isto era polifásico, portanto, era assim que funcionava o nosso sono, não era direto, está bem? Agora, dormíamos quando quê? Quando anoitecia. Nós não dormíamos a partir de 6 horas, anoitecia, imagina, no inverno, anoitecia às 6h30, 7 horas, imagina, ok? Pronto, e depois acordavam à meia da noite, para essas atividades que falámos, e voltavam a dormir até quando? Até amanhecer. Por isso é que se calhar hoje temos pessoas que são mais matutinas e outras
vespertinas, não é? Sim, não é só por isso, ou seja, Mas poderá... porque o que é importante aqui é nós dizermos que nós precisamos do anoitecer, da escuridão para dormir e precisamos da claridade para acordar. Se nós não tivéssemos mais relógios nenhuns que temos, nem Mas despertadores... também foram inventados há relativamente Exato, pouco tempo, não é? É. Na perspectiva desde o tempo que estamos cá, foi algo relativamente recente. Diz que há horários de trabalho que nós temos, se calhar, mais necessidade de acordar em alturas, se calhar não gostaríamos de acordar. Temos relógios, temos despertadores, temos horários para ir para a escola, horários para ir para o local de trabalho, temos o trânsito que apanhamos, portanto, há toda aqui uma... Agora a nossa vida é controlada pelo relógio. Completamente. Se não fosse controlada por este relógio ou pelo despertador, era uma vida que aconteceria naturalmente, em que nós dormiríamos quando fosse escuro e acordaríamos quando fosse claro, quando fosse amanhecer. Portanto, é o nosso relógio, o nosso ciclo circadiano, não é? Que é controlado pela luz e pela escuridão. Da mesma maneira que no tempo mais ancestral era controlado pela escuridão, à noite, produção de melatonina, e luz durante o dia, a produção de cortisol. Ok. E desculpa, eu acabei por desviar um bocadinho a conversa. Estavas a falar no início da razão do porquê de dormirmos, portanto aqui a questão das nossas memórias também, não é? Sim, ora para bem. ajudar. Sim, sem dúvida. Bem, o sono tem vários motivos, não é? Ele é reparador, portanto ele é reparador da nossa memória, ele é reparador cardiovascular, ele é reparador da nossa placa amiloide, neste caso é onde nós limpamos o nosso lixo, que é produzido durante o dia, e à noite é limpo também, portanto extremamente importante. Acontece mais em sono profundo. É reparador das nossas memórias, é reparador da nossa componente mais cognitiva, é reparador físico, e depois também todo o processo criativo e até de conexão de pontos, como dizem os ingleses, connecting points. Eu acho que eles dizem isto melhor do que nós. Acontece. Portanto, às vezes quando nós dizemos vou dormir sobre o assunto fundamental, porque acontece mesmo, e acontece mais até na última parte da noite, na segunda metade da noite. Portanto, nós temos vários ciclos de sono. Temos o ciclo inicial mais leve, depois temos a fase mais profunda, o ciclo 2, o ciclo 3, sono mais profundo, e depois temos o ciclo do sono REM, de Rapid Eye Movement, que é a parte do sono em que nós sonhamos mais, em que nós processamos as nossas memórias, em que nós consolidamos as nossas memórias, e onde nós também temos aqui uma parte mais criativa, portanto, onde se processa também que é a nossa componente mais criativa, que acontece mais na segunda metade da noite. Portanto, são ciclos que vão acontecendo ali entre 60 e 90 minutos, 90 a 120 minutos, desculpa, mas eles são ciclos, portanto, nem é nenhum é início da noite, sono leve, depois N2, N3, REM, depois microdespertar, microdespertar vamos tendo ao longo da noite. Não fora assim, provavelmente teríamos a casa a arder e ninguém acordaria, não é? Portanto, temos vários microdespertares, depois N2, N3, REM, N2, N3, REM. O que é que acontece? Na segunda metade da noite nós temos maior percentagem de sono REM, ou seja, esta percentagem em que o nosso sono vai trabalhar mais a nossa memória, mais o nosso estado, a nossa parte emocional. A memória é mais na primeira parte do sono. A primeira parte do sono, que é o sono mais profundo, que é a primeira parte da noite, 50% da noite vai sono profundo, a outra 50% a parte mais emocional. A primeira parte, mais memória, mais reparação física, mais reparação mental, cognitiva, mais reparação também até do nosso sistema imunitário. Portanto, quando nós estamos doentes, dormir é fundamental. É um bom remédio. Um bom remédio. Quer dizer, não há de ser suficiente, não é só, mas ajuda bastante. E depois a segunda parte da noite, temos aqui o sono mais REM, não é? Em que nós vamos trabalhar aqui o nosso processamento mais emocional, não é? Que é extremamente importante para os estados de humor, para o dia a seguir estamos bem, não é? Ou seja, nós estamos... às vezes as pessoas acordam cedo para treinar, sabe Deus quanto tempo é que perdem de sono, ou acordam mais cedo porque querem fazer outras coisas, e sabe Deus também o que é que acontece com o sono. Portanto, no fundo é como se eu estivesse a cortar voluntariamente uma parte do sono que é fundamental. Okay. Nada contra as pessoas que treinam de manhã, pelo contrário. A questão é quando é que se deitaram na noite Exato, anterior. tem que ajustar o período de ir para a cama para conseguir acomodar aqui. Exatamente. Exato.
Para quem nunca ouviu falar da psicologia do sono, qual é exatamente o papel de um psicólogo nesta área? Olha, o psicólogo nesta área tem um papel de ajudar as pessoas a dormirem melhor, mas acima de tudo a ajustarem aqui um bocadinho o comportamento. Tanto seja através de um ajuste de comportamento através de higiene do sono, seja através da mudança, a terapia cognitivo comportamental, portanto a mudança também de crenças à volta do sono, a reestruturação cognitiva também à volta daquilo que são os padrões de sono. E depois, por exemplo, nós trabalhamos muito com casos de insónia. E também trabalhamos muito, por exemplo, quando as pessoas têm que começar a usar, têm um diagnóstico, por exemplo, da apneia do sono e têm que começar a usar aquelas máscaras que nós chamamos os CPAPs. Pronto. Esta é uma mudança também que às vezes para algumas pessoas não é fácil, ou seja, agora de repente tem que começar a dormir com uma máquina todos os dias. Pronto. E às vezes é do paralelismo. Então, mas quando nós deixamos de ver, nós também usamos óculos. Então, por que não usar e tratar por tu uma máquina que nos vai dar qualidade de vida e que nos vai evitar, se calhar, doenças cardiovasculares e outras maiores, porque, entanto, não estamos a oxigenar em condições o nosso cérebro. E, portanto, trabalhar aqui um bocadinho isto também na psicologia do sono. É uma área muito interessante de acompanhamento do paciente em paralelismo multidisciplinar com os médicos também que trabalham nesta área. Portanto, é uma área em que nós não trabalhamos de forma individual. Tá bem? Não é possível eu trabalhar como psicóloga clínica sem a pessoa também ser acompanhada através da medicina. Tá bem? Um trabalho rico, quem diz medicina várias áreas de especialidade da medicina. Tá bem? Portanto, é um trabalho que só funciona em multidisciplinaridade. Ok. E quais é que são assim os problemas mais comuns que chegam até ti? Insónia. Insónia. Isto é um bocadinho isto que te disse, a questão da insónia e depois tudo o que está à volta da insónia, que é acreditar que a pessoa, quando já tem tantas noites sem dormir ou a dormir mal, já acredita que não tem a capacidade de dormir. E, portanto, quando chega lá, quando nos chega, já chega com aquela ideia de que eu não sou capaz de dormir, eu já não sei o que é dormir, ou eu nunca dormi a vida toda. Pronto, apesar de também esta ideia de que eu nunca dormi, as pessoas às vezes dormem, mas acham que não dormem. Porque também já estão há tanto tempo sem dormir que efetivamente chega a um ponto de ruptura, não é? A pessoa já não tem capacidade sequer para lidar com a situação. Sim. Porque efetivamente falta-lhe o sono reparador. Sim. Ou imagina, foi prescrito, lá está, o tal CPAP, tal máquina que é usada na apneia, e pronto, e a pessoa depois tem muita dificuldade em usar aquilo. Há várias máquinas hoje e as pessoas têm alguma dificuldade porque elas também são diferentes de ajuste e, portanto, para umas pessoas funciona muito bem um tipo de CPAP, para outras funciona outro. Há uns que são mais de colocar no nariz, outros nariz e boca, outras são maiores, outras são mais pequenas, outras têm mais pressão de ar, outras têm menos. Há aqui vários tipos. E, portanto, nestas mudanças, às vezes, e nestes ajustes, a pessoa fica desmotivada e fica sem vontade de usar aquilo. E depois, como é que é a vergonha de usar aquilo e ter ao lado outra pessoa? Ou às vezes terem de ir até separar as camas, não é? Por causa também de não afetar o sono do parceiro ou da parceira. Sim, que esta é outra questão também, muitas vezes, que surge lá, que é o meu parceiro ressona e eu não consigo dormir. E como é que eu vou resolver isto? Porque no mundo ideal nós não estávamos a dormir juntos. Ou então ele estaria a usar a máquina e estaria a não ressonar, mas enquanto ressona, como é que eu faço, não é? Pronto, temos muitas estas situações também de as pessoas também, às vezes, terem aqui algum conflito sobre se devem ou não devem dormir com a pessoa no mesmo quarto e para garantir boa qualidade do sono. E depois socialmente também mal visto, não é? Sim. O que é que vão pensar? Pronto, é sempre essa questão. Sim. Falaste aqui também então da questão das insónias e é realmente, acredito eu, que haja muita gente que viva diariamente com isso, mas que tenta resolver à sua própria maneira. Portanto, eu gostava de perguntar porque é que tu achas que há tanto esta necessidade de tentar resolver sozinho o problema do sono em vez de logo recorrer à ajuda profissional? Muitas vezes é por desconhecimento. Ou seja, a pessoa também acredita que, ou se calhar, ou acredita que não precisa, ok? Que se calhar através, por exemplo, de uma medicação, se calhar até consegue. Ou acaba por, se calhar, ir ao médico de família, o médico de família receta qualquer coisa e a pessoa acaba por tomar e fica por ali. Pronto. O que é que acontece? Isto é uma coisa que nós... Agora vou, metaforicamente falando, vou comparar aqui.
bebemos em excesso num dia, não é? Apanhámos uma badeira, depois tomamos uma medicação no dia a seguir, ok? Para a ressaca, e depois continuamos a beber. E podemos continuar a tomar a medicação para a ressaca. Certo. Agora, causa raiz não é está aquela. resolvida. Não está resolvida. E, portanto, aquilo que está estudado é que para insónias crónicas, insónias que, por exemplo, que têm uma duração superior a 3 semanas, durante mais do que 3 meses, está bem? Normalmente, a terapia melhor para a insónia crónica nem sequer passa por medicação. Passa por terapia cognitiva comportamental. Portanto, que é um acompanhamento psicológico durante um período de tempo até a pessoa reaprender a dormir ou a trabalhar aquilo que está a impedir esse adormecimento. Okay. E o que é que normalmente é trabalhado? Olha, o que nós trabalhamos muito, pronto, além de fazermos toda uma avaliação psicológica, também para que a pessoa também tenha conhecimento do que é que se passa, de que tipo de perfil é que é, se é um perfil mais vespertino, como estavas a dizer, ou mais matutino, ou se a pessoa gosta de dormir mais à noite e fazer mais, dormir mais à noite e trabalhar melhor durante o dia, uma pessoa mais matutina, portanto gosta de deitar-se cedo e levantar-se cedo, ou uma pessoa vespertina, que para ela ficava a dormir ali, sei lá, às tantas da madrugada, e depois no dia a seguir dormia também até às tantas, se fosse possível. No mundo ideal, estas pessoas até trabalhariam em conformidade, não é? Com estes horários. Portanto, fazemos esta avaliação, tipo perfil, quais é que são as crenças, como é que são os acordares, depois devolvemos também à pessoa as contas, fazemos um diário de sono e percebemos como é que são as noites, percepcionadas também pela pessoa, devolvemos aqui um bocadinho à pessoa as contas que fazemos também com base nesses valores dos diários de sono e depois trabalhamos aqui um bocadinho à volta da higienização do sono. Muitas vezes é uma coisa que falta bastante, as pessoas não têm mais ou menos consciência de algumas coisas, mas depois há outras que de facto não conhecem naturalmente. Trabalhamos muito à volta da reestruturação cognitiva, portanto, e das crenças à volta também daquilo que do sono e que aquilo que nos também me impede muitas vezes de voltar a dormir. A ansiedade, o que é que nós podemos fazer também mais, por exemplo, um mindfulness, uma meditação, atividade física e depois, acima de tudo, o que nós fazemos muito é muita parte de psicoeducação, não é? Ou seja, nós ensinamos a pessoa muita coisa sobre o sono, para a pessoa também ter noção de como é que é a arquitetura do sono, como é que o sono funciona, o que é que o sono precisa. Okay. E a importância, não é? O porquê? Pronto. E depois, acima de tudo, a importância olha, já tive uma pessoa, depois eu tenho muitos casos, não é? Mas sei lá, vi uma pessoa que ela dormia muito bem durante a noite, deitava-se muito cedo e treinava todos os dias levantava-se todos os dias às 5:30 da manhã, porque ela treinava bastante cedo. Pronto. E nós começamos a perceber que o que estava a acontecer é que ela estava a acordar bastante cedo e a última parte do sono, aquela parte que nós falámos do sono REM, onde se processa mais a parte emocional, a parte mais criativa, ela não estava a acontecer durante tanto tempo quando era suposto. Só que esta pessoa tinha um hábito de treinar no início do dia já há muitos anos. Até que houve um dia em que ela apareceu lá na consulta e teve uma lesão no ombro ou no braço, já não me recordo bem, e teve que ficar 2 semanas sem treinar de todo. E de repente os horários dela começaram-se a estender de manhã. Portanto, ela começou a perceber que dormir mais um bocadinho ajudava bastante. Foi de tal forma que ela percebeu que afinal o que ela precisava era dormir aquele sono. Pois, porque neste caso o exercício é muito importante, mas o dormir também é, não é? Portanto, é aqui um bocadinho. Só que às vezes, se calhar, nós associamos o dormir até mais tarde com uma certa preguiça e o ir treinar cedo como um sinal de disciplina. Exatamente. Quando na verdade as duas coisas são fundamentais, Sim. não é? Nós vivemos numa cidade muito, muito virada para os objetivos e para a performance, não é? Repara, dormir não é um ato, não é um ato que eu faça só porque tem que ser. É só porque, é mesmo porque é obrigatório. Ou seja, eu preciso dormir 7 a 9 horas, na média, nós adultos, 7 a 9 horas, nem sequer são as 8. Vamos dizer, pode ser 7, 7:30, 8, 8:30, 9 horas, está bem? Portanto, seja, um adulto, em média, dorme 7 a 9 horas. Depois há os short sleepers, pessoas que realmente dormem muito pouco,
porque realmente precisam dormir menos horas. Mas que também são muito poucas, não é? São muito poucas. A maior parte das pessoas que acham que precisam dormir pouco, normalmente... Não precisam. Não precisam. Dormir mais. As pessoas precisam dormir pouco, naturalmente são perfeitamente funcionais e não têm que acordar com o despertador para dormirem pouco. Dormem realmente pouco e ficam bem. Mas imagina, aí 1% da população dorme menos do que 6 horas ou 5 horas por noite, não é? Imagina, portanto, a percentagem é mínima. Agora, há muitas pessoas que acham que o sono é um luxo e, portanto, há tanta coisa para fazer, é mais interessante durante o dia, deixa-me cá roubar horas ao sono. Depois que isto depois tem consequências a médio e longo prazo que vão E depois às vezes as acontecer. pessoas não sabem o que é que se passa com elas, quando é uma coisa tão simples, não é? Há alterações na vida, por exemplo, há alterações na vida das mulheres. Nós temos muitas alterações hormonais que às vezes também nos perturbam muito a arquitetura do sono. Tá bem? Portanto, que é importante, e eu digo sempre que é muito importante que uma mulher, mesmo durante a fase da perimenopausa, comece a ser acompanhada logo, para perceber aqui um bocadinho o impacto que isto depois vai tendo, estas alterações vai tendo no sono, tá bem? Mesmo importante, seja... E depois aí eu deixo para os obstetras resolverem e para o ginecologista resolver, portanto não é a minha área de especialização. Aquilo que eu vejo é que estas alterações hormonais têm muito impacto na vida da mulher. Seja, por exemplo, até na semana anterior ao período, nós temos alterações hormonais, afetam o nosso sono, ok? Porque afetam também a nossa temperatura corporal. E, portanto, numa altura em que o nosso sono, em que nós devíamos ter uma temperatura corporal se calhar mais baixa, ela está mais alta e nós vamos ter microdespertares durante a noite. Naturalmente, temos mais olheiras, temos um humor mais afetado. Ainda menos paciência. Menos paciência ainda. Portanto, não é só porque há alteração hormonal e depois há também a alteração do sono, está bem? Portanto, aqui o sono é muito responsável. Menopausa, muito, muito difícil também nesta parte do sono. Portanto, aqui a terapêutica hormonal também pode ajudar aqui depois a rolar. Mas pronto, isto nada como sempre falar aqui um bocadinho com o médico e explicar muito bem que o sono já está a ser impactado. Mesmo que os valores às vezes não apareçam nas análises, há uma série de outras coisas que já estão a acontecer, nomeadamente no sono. Ok. Olha, tocaste aqui também num ponto interessante, que é a questão de vivermos numa sociedade que considera o sono um luxo. Portanto, dados recolhidos nos últimos 50 anos nos países industrializados demonstram que a diminuição geral nas horas de sono acompanha a cultura de maiores horas de trabalho, mais trabalho por turnos, longas horas no trânsito e maior globalização das comunicações. Achas que, de um modo geral, vivemos então numa sociedade cada vez mais cansada? Sim. Sem sabermos, muitas vezes. Sim. A pressão para os resultados, para os objetivos, ansiedades generalizada à volta disso, picos de cortisol, de stress. Repara, nós precisamos do stress. Nós acordamos com o cortisol. O cortisol não é bicho-papão. Nós precisamos dele para acordar. Nós nos levantamos todos os dias. Portanto, nós precisamos de cortisol. Agora, a questão é, e também precisamos de ansiedade, tá bem? A questão é que nós não estamos preparados para estarmos ativados durante um período longo de cortisol e de ansiedade. Pronto. E isto depois afeta-nos bastante. Porquê? Porque depois o dia é intenso, porque temos objetivos para apresentar, temos horários para cumprir, depois temos vários papéis também ao longo do nosso dia, não é? Para quem é pai, para quem é mãe, temos papéis profissionais, pessoais, quer dizer, temos muita exigência. Que depois, o que é que acontece? O dia faz a noite e a noite faz o dia, não é? Ora, se o meu dia é num pico de cortisol intenso durante um período longo e eu não tenho ali uma zona tampão entre aquilo que é o meu dia intenso e o meu horário a dormir, depois que a noite vai ser afetada pelo dia. E depois qual é que é o problema? É que o dia a seguir vai ser afetado por esta noite. Portanto, é o levar os problemas para a cama, Exatamente, não é? Do dia. Exatamente. E depois entra a cafeína, não é? Porque tanto eu passei mal a noite, vou beber mais um café ou dois, vou reforçar. Pronto, depois a noite a seguir. E depois entramos aqui um bocadinho neste ciclo. Eu acho que cá em Portugal há muito também a ideia de tomar, não sei, pode ser o meu círculo, mas eu diria que 4, 5 cafés por dia é normal. Já não faz efeito, já não vai afetar. A verdade é que nós habituamos, não é? Nós somos o animal que maior capacidade de adaptação tem neste sentido, não é? Nós achamos perfeitamente normal, nós dormimos pouco e dizemos que está tudo bem, porque já estamos habituados, não é? Bebemos mais um café, como dizes, e resolve. A verdade é que não. Só aumenta e agrava. Reparando que
repara, há pessoas que de facto têm mais sensibilidade à cafeína do que outras, não é? Mas a maior parte de nós tem muita sensibilidade à cafeína. E mesmo que eu ouço às vezes isso, mas eu bebo um café e durmo. Certo, mas até que ponto é que a qualidade do sono com a cafeína ingerida vai ser igual à qualidade do sono sem cafeína à noite ou à tarde, não é? E às vezes as pessoas até me dizem, mas eu só bebo descafeinado à tarde. Certo, só que o descafeinado não é totalmente descafeinado. Há uma percentagem de cafeína no descafeinado à tarde. Sendo que nós depois temos uma substância que se vai acumulando no nosso organismo ao final da tarde, que se chama adenosina. E quando nós introduzimos um descafeinado, às 4, 5 da tarde, 6 da tarde, vamos ali beber um café com um amigo, Ou até depois de jantar, ou até depois de jantar, já descafeinado. descafeinado, só que ele liga-se aos receptores de adenosina, que é aquela substância que vai fazer com que nós tenhamos mais pressão de sono, com que nós consigamos dormir também, além da melatonina. Então, ligando-se aos receptores desta adenosina, vou ter microdespertares, vou ter sono fragmentado. Mais ainda do que aquilo que seria normal. Seria normal. Portanto, é só um bocadinho isto, não é? Não é que eu não consiga dormir, é o que é que vai acontecer depois com a qualidade do meu sono. E ter consciência de que efetivamente vai afetar. Sim. Não achar que não tem qualquer impacto, não é? Exatamente. Estamos a normalizar níveis de exaustão que não devíamos aceitar atualmente? Estamos. Lá está, mais uma vez, vivemos num ritmo muito acelerado, muito orientado para os resultados. Não ouvimos nada, né? Temos muita dificuldade em ouvir as respostas regionais do nosso corpo. Nós, se pensarmos aqui um bocadinho, corpo e mente, nós vivemos nesta habitação, não é? Corpo, mente, não é? Está tudo, corpo e mente está tudo ligado, não é? Nós não separamos. O que acontece é que muitas vezes nós temos a casa a arder daqui para baixo, não é? E quando envia fumo lá para cima, nós fazemos assim, não é? Nós separamos, pomos para baixo do tapete, até o dia em que já não é possível. E temos muitos casos de burnout em que são consequência disto, desta tendência para o ter que provar, o ter que entregar, a questão também de muitas vezes do perfeccionismo, do ter que fazer bem à primeira, ou seja, e depois numa linha contínua, não é? Temporal contínua, de objetivos e de performance. Portanto, eu não tenho momentos em que eu tenho mais performance e outros em que eu posso descansar. Eu vivo numa linha contínua, não é? E nesta linha contínua vai haver um dia em que o meu corpo vai decidir Já que chega. já chega. Se não paras tu, eu paro por ti. Exatamente. Não é? E também acho que atualmente ouvimos muitas vezes, até nas redes sociais e mesmo na televisão, e muitas até figuras de grande relevo internacional meio que a enaltecerem dormir poucas horas. Porquê é que achas que tantas pessoas se orgulham de dormir pouco, como até já falámos agora há bocadinho, e achas que há uma cultura que realmente glorifica a privação de sono em prol da produtividade? Glorifica a privação de sono, sim. Em prol da produtividade, tenho muitas dúvidas. Pois, mas pelo menos o argumento é esse. O argumento é esse. Olha, como te disse, há short sleepers. Ok? E short sleepers são short sleepers. Ok? Mas são uma pequena porcentagem da população. Claro, nós somos o único animal que se priva voluntariamente de uma coisa que é fundamental, que é o sono. Por objetivos que colocamos superiores a uma necessidade fisiológica. Ok? Ninguém consegue raciocinar se tiver vontade de ir à casa de banho. Ninguém consegue, se calhar, trabalhar com muita fome. Se calhar ninguém consegue fazer uma corrida ou durante muito tempo se não beber água. Não é? Mas nós achamos que conseguimos sobreviver perfeitamente sem meias horas de sono. Pronto. E, portanto, imagina, se foi aquilo que nós falámos um bocadinho sobre a arquitetura do sono. Se eu estou a consolidar a minha noite das 7 a 9 horas para 4 a 5 horas, okay, então, qual é que é a parte do sono que eu estou a privar-me de ter? O que é que isto vai ter em como consequência no meu dia-a-dia? Claro que eu me vou habituar. Nós somos um ser humano. Nós habituamos muito fácil. Nós adaptamos àquilo que nós vamos tendo, mas adaptar-me é diferente de ter a minha melhor performance cognitiva e emocional no dia a seguir e física. Os atletas e não é só a quantidade de sono, é a qualidade do sono, que é o que também temos tocado aqui. A qualidade, olha, os atletas de alta competição, os atletas que precisam de facto de treinar e fazer treinos bidiários, eles dormem várias cestas durante o dia.
Porque é a única forma de se repararem fisicamente. Portanto, para eu me reparar, eu preciso de dormir. Não é? Para eu ter a minha melhor performance, eu preciso de dormir. Não é? Portanto, depois há aqui singularidades, ou seja, há aqui coisas que, repara, trabalhos por turnos, têm outra dinâmica, se calhar tem outra arquitetura de sono que se calhar é preciso ter, que se calhar uma pessoa que não trabalha por turnos não precisa, ou seja, há aqui uma série de outras coisas que nós depois vamos ajustando consoante também aquilo que são os nossos horários. Mas naturalmente, quer dizer, nós somos o único animal que realmente se priva voluntariamente do sono e para mim é muito difícil compreender isso. Ao que já se sabe hoje sobre sono e a disponibilidade que existe de informação sobre o sono, é muito difícil eu entender Esse raciocínio. esse raciocínio. Existem diferentes tipos de insónias, não é? Algumas pessoas não conseguem adormecer, vão para a cama, não conseguem adormecer, outras vão acordando muitas vezes frequentemente durante a noite e há outras ainda que depois que acordam não conseguem voltar a dormir. Porquê é que temos insónias? Olha, há tanta explicação para isso, quer dizer, porque repara, pode ser uma comorbilidade, pode ser alguma coisa que acontece, porque eu também tenho outra doença ou tenho outra doença mental, de saúde mental, que pode acontecer. Eu posso ter uma dor crónica ou posso ter uma dor que me está a impedir de ter sono. Eu posso ter fatores hereditários que também me levam em historial familiar a ter uma maior predisposição para uma insónia. Eu posso ter alterações hormonais que me levam também a uma insónia. Eu posso viver num quadro de ansiedade que se calhar vai afetar claramente a minha qualidade de sono. Posso estar num pico de cortisol, posso estar num pico de adrenalina, porque entanto amanhã vou ter uma prova, vou ter alguma coisa, ok? Agora, depois há vários tipos de insónia, não é? A insónia inicial, do início da noite, a insónia intermédia, em que eu acordo à meia da noite, e depois a terminal, no fundo, é eu acordar muito antes do despertador. Que muitas pessoas dizem que é extremamente frustrante, quer dizer, o despertador ainda não tocou e já acordaram. Até tenho medo de olhar para o despertador e ver as horas, muitas Exatamente, vezes, não é? que é outra coisa que eu também digo sempre, que é atenção, despertador, ao ver as horas no quarto, não. As horas existem, vão continuar a existir, o despertador pode tocar, mas eu não devo ter acesso ao relógio durante a noite. Porque isto vai causar-me também ansiedade. E no caso eu acordar, lá está, à meia-noite eu olho para o relógio e pensei, como é que eu agora vou amanhã ter o meu dia quando eu estou a acordar às 4 da manhã? Então a ideia é, não, eu não vou ter acesso às horas de todo. Mesmo quando nós preenchemos o diário de sono, que é uma coisa que nós muitas vezes entregamos aos nossos clientes, nós dizemos assim, atenção, que é uma percepção subjetiva das suas horas durante a noite. Eu não quero que olhe para o relógio de maneira nenhuma para perceber a que horas é que acordou. Eu quero que, mais ou menos, tenha uma percepção subjetiva das horas a que acordou. Ou do tempo em que esteve acordado. Pronto. E, portanto, é extremamente importante nós percebemos que nós temos de dormir no quarto em escuridão total, numa temperatura ideal, se possível, ali entre os 18 e 21 graus. Portanto, mais para o frio, mais não é? para o frio. Não, o calor também não atrapalha, não é? Atrapalha bastante. E depois, sem relógios. Nenhuns, tá bem? Portanto, estas insónias, como disse, podem ter vários fatores, que podem ser os predisponentes, os precipitantes, e depois, eventualmente, até podem ser também perpetuadores, ou seja, podem ser até fatores que depois me vão ajudar, vão contribuir para eu continuar esta minha insónia, nomeadamente estas preocupações, estas crenças à volta do meu sono, tá bem? Que eu já não consigo dormir, este nível de ansiedade, tá bem? Portanto, dirias que é relativamente normal se a pessoa tiver uma situação que lhe vai, por exemplo, no dia a seguir tem uma prova, tem uma apresentação, tem um evento, alguma coisa, pode ser normal a pessoa nessa noite não dormir tão bem. O problema é quando é uma coisa mais recorrente e que não há uma causa em específico que dê para apontar. Exatamente. E aí eu aconselho vivamente a procurarem profissionais dentro da medicina de sono e psicologia de sono. Insónia crónica, ou seja, que insónia que é repetitivamente mais do que 3 semanas e depois mais do que 3 meses, está bem? Mais do que 3 dias por semana, mais do que 3 semanas por mês, mais do que 3 meses. Nós dizemos que ok, estamos numa insónia crónica. Então, vamos procurar a ajuda de um profissional. Porque lá está, a primeira abordagem para esta insónia não é a medicação, é a terapia cognitivo-comportamental.
Claro que a medicação pode ajudar numa fase inicial a que a pessoa volte a restabelecer o seu sono enquanto faz a terapia, e a ideia depois é deixar essa farmacologia. Ok. Então, e vamos pensar, se calhar num caso em que não é uma insónia, estão a falhar a palavra, crónica, Sim. mas uma insónia como às vezes nos acontece, lá está, temos uma situação, ou até tivemos um problema no trabalho, até ficamos a pensar naquilo e afeta-nos aqui o sono. O que é que nós devemos fazer? Achas que devemos ficar na cama a insistir ou é melhor levantar? Pronto. A cama serve para duas coisas, não é? Para dormir e para relações sexuais. Não serve para rigorosamente mais nada. E às vezes depois brinco até com isto, as pessoas às vezes dizem, então e se for, não pode ser outra coisa qualquer, não posso ler? Assim, pode ler, mas depois, se não ler, algum dia vai associar a cama a essa falta de leitura, essa privação de leitura. E, portanto, nós somos animais de associação, não é? E, portanto, quando nós estamos acordados num sítio que é para dormir, se nós tivermos, imagina, mais do que 20 minutos acordados, a ideia é sair. Mas, por exemplo, há algumas técnicas que eu posso colocar ali naquele momento. Eu acordo à meia-da-noite. E às vezes as pessoas dizem-me assim, mas no inverno custa tanto, então mas eu agora vou levantar. Para o frio. Está frio. Então vou fazer o quê à meia-da-noite? Pronto. Vou acordar quem está aqui ao lado. Exato, e tudo. vou sair do quarto, depois nem sei por onde é que é de ir. Pronto. Então às vezes eu digo assim, olha, aqui há algumas coisas que nós podemos tentar antes de nos levantarmos. Que mais ou menos ali numa janela de 15 minutos. Que é, ok, fecharmos os olhos e ficarmos concentrados na nossa respiração. Se eu ficar concentrada enquanto estou a inalar e estou a expirar, se eu fizer isto, eu agora estou a inalar, estou focada na inalação e depois vou a expirar. Okay? Se eu ficar concentrada nisto, isto pode-me também ajudar a voltar outra vez ao meu ciclo de sono. E a acalmar também. E acalmar. E depois há outras formas, imagina. Há pessoas que pensam, às vezes faço este exercício, olha, penso numa palavra com 4 letras. E as pessoas dizem, sei lá, cama. Está bem, então pronto, pode ser cama. Então agora vai pensar em todas as palavras que conhece que começam por C. Dividir a cama, não é? Por letras. A seguir vai pensar em todas as palavras que conhece que começam por A. E depois o M. E depois o A, outra vez. E as pessoas dizem, isso deve ser super cansativo. Assim, claro que é exatamente essa a ideia. Ou seja, é o contar carneirinhos, não é? Exatamente. Só que contar carneirinhos é muito automático. Portanto, nós não queremos contar carneirinhos. Nós queremos é algo que nos faça dissociar aqui um bocadinho este pensamento, esta preocupação, e seja algo que nos faça concentrar naquilo que estamos a fazer. Pronto, até nos cansarmos. Pronto. E depois há também outra técnica que é também que é utilizada, que é a técnica do 4-7-8. Eu inspiro em 4 segundos, eu sustenho durante 7 e eu expiro durante 8. Pronto. E as pessoas dizem assim, mas eu tenho o meu companheiro ao meu lado, ou a minha companheira, e agora vou estar ali a expirar, inspirar, a expirar. Pronto, é um facto. Não é muito razoável. Então, podemos optar por aquela outra técnica da cama ou da inspiração mais tranquila, mais pausada. Pronto. Eventualmente, se isto não acontecer, então é sair da cama, fazer uma atividade que não seja estimulante, não é olhar para o telemóvel, não pode ser, por exemplo, ouvir uma música, não é ver televisão, tá bem? Ouvir uma música, pode ser ouvir um podcast, pode ser fazer uma leitura, não deve ser comer, porque então depois eu vou aqui entrar aqui com outras coisas, depois também não me ajudam a adormecer, não é? Portanto, comer também não é uma coisa que deva fazer, mas, por exemplo, alguma coisa, há pessoas que já me dizem, então eu posso dobrar roupa? Pode dobrar roupa. Posso fazer crochê? Pode fazer crochê. Pronto, o que quiser, desde que seja uma atividade que seja relaxante para si. Ok. E depois volta. Ok. Então, e falaste que a cama é só para 2 coisas, mas e o quarto? Isto porquê? Porque há pessoas que fazem, lá está, hobbies no quarto, veem televisão, estudam, muitos estudantes estudam no quarto. Isso tem depois impacto, essas tarefas que se faz no quarto têm impacto depois na qualidade de sono também? Se nós pensarmos no quarto como uma associação que nós fazemos ao sono, sim, tem. Agora, repara, o que é que eu posso dizer? Há pessoas que não têm outra hipótese, que não têm outra divisão. Vamos lá ver. Ok? Pronto, tudo bem. Então o que eu digo é, ok, então vamos fazer assim, então só uma janela, uma zona tampão entre aquilo que
a atividade que eu estava a ter neste quarto e agora aquilo que eu vou fazer, que é dormir. Então é deixar tudo arrumado, ou tentar deixar tudo isolado, não é? A televisão fechada, desligada, os livros guardados, portanto, tudo arrumado. E ter ali uma zona tampão entre aquilo que é a atividade que eu já faço ali naquele quarto e depois um momento em que eu vou dormir. Umas luzes, se calhar, mais suaves, sei lá, um banho, se calhar, mais morno antes de ir para a cama. Toda uma higiene que me diga, pessoal, que me diga, ok, eu agora estou a preparar-me para adormecer. É um ritual, não é? Todo o ritual, portanto, nós chamamos a zona tampão, tá bem? Entre aquilo que é o dia e aquilo que é o ir para a cama e o adormecer. Então, dentro do possível. Que é para o corpo também começar a perceber, ok, Sim, agora está na hora de sinais. relaxar e vamos... Além da escuridão, portanto, que esta é extremamente importante. Que hoje em dia, com as luzes artificiais, é mais difícil, e até com o telemóvel, não é? Sim. É difícil o corpo perceber que efetivamente é hora de dormir só pela luz. Sim, é assim. Nós podemos sempre colocar o telemóvel naquele modo escuro, não é? Aquela night shift, não é? Para termos uma luz mais alaranjada, avermelhada durante a noite, não ser uma luz tão branca. Mas isto não vai fazer com que a minha higiene de sono melhore a partir do momento em que eu continuo a ver séries ou a fazer scroll e a ver coisas que se calhar me estão a estimular a outros níveis, não é? Então não é só a luz, é a luz e o estímulo que o próprio telemóvel me está a dar. Portanto, lembrando aqui um bocadinho a nossa era mais primata, não é? Lembrando aqui que nós precisamos da escuridão para a produção de melatonina. Se eu estou a colocar uma luz à frente dos meus olhos, eu estou a dizer ao meu cérebro para parar de produzir melatonina naquele momento. E, portanto, eu vou adormecer, mas depois provavelmente vou sentir falta dela durante a noite. Então, é ter aqui um bocadinho de consideração. 30 a 60 minutos antes de adormecermos era zero ecrãs. Substituir por uma leitura, um podcast em que nós estamos a ouvir, não estamos a olhar para a imagem, mas estamos a ouvir. Crochê, um tricô, agora está na moda. Tricô, quer dizer, uma pintura, Exato. uma mandala, qualquer coisa que a pessoa goste de fazer, que não seja, por exemplo, também beber um copo de vinho, como eu já ouvi muitas vezes. Pois, para relaxar, não é? É que não. A crença. Que não. Quer dizer, que é extremamente fragmentador. A pessoa vai dormir. Isto é mesmo um mito, não é? E há pessoas que gostam, porque é uma coisa que as relaxa, mas repara, no final do dia é fragmentador. E, portanto, ele vai-me ajudar, se calhar. Eu vou achar que vou dormir bem, eu vou adormecer rápido, se calhar, mas depois eu vou ter um sono fragmentado e no dia a seguir eu realmente vou acordar cansado. Ou o chá também, que muitas vezes as pessoas bebem antes de dormir, mas depois acabam por ter que acordar para ir à casa de banho. Certo. Portanto, acaba por ser contraproducente. Exatamente, completamente. Portanto, o ideal é o chá ficar lá atrás, mais longe da cama, ok? Ir à casa de banho antes de ir para a cama, mas atenção aos líquidos que nós bebemos antes de ir para a cama. Da mesma maneira que a hora do jantar, que também é muito importante, não é? Às vezes chegamos a casa, imagina, tardiamente, não é? Jantar às 9 da noite, mas se eu vou para a cama às 10 e tal, ok, como é que eu vou fazer? Ou se eu janto às 9 e vou para a cama às 11 e tal, tudo bem, não é? 2 horas e meia depois ou 2 horas depois. O ideal é 2 a 3 horas antes de ir para a cama, já não estamos com alimentos no nosso estômago. Portanto, jantar 2 a 3 horas antes, não é? Pronto. E, portanto, isto era o mundo ideal. Portanto, imagina, mesmo para as crianças que têm, por exemplo, atividades à noite ou ao final da tarde, tomar banho, atividade física que já é estimulante, tomar banho, jantar tarde e depois querem que eles durmam logo a seguir. E as crianças precisam, se calhar até mais de dormir, não é? Muito mais. E os adolescentes também, creio que têm ali um período que precisam mais. Muito mais. Portanto, às vezes os pais chateiam-se, não sais da cama, tens de sair da cama mais cedo, mas na verdade eles até precisam daquele tempo de sono, não é? E esta é uma fase importante da vida que eu às vezes tenho, faz parte da psicoeducação que nós fazemos muito com os nossos clientes, que também são pais, não é? E que tem a ver com outra parte da nossa vida que tem muita alteração hormonal, que é a fase da adolescência, não é? Pronto, não é incapacidade de adormecer, não é que eles não queiram adormecer, é incapacidade de adormecer, é exatamente aqui que eu quero chegar. Porque há alterações hormonais, eles têm, nomeadamente, uma alteração da produção de melatonina, portanto, a produção da melatonina para eles é mais tardia. Para teres uma noção, mais ou menos, no adolescente a produção de melatonina faz-se 1 hora mais tarde, provavelmente no adulto. Então, há uma alteração, há um atraso de fase, que nós chamamos de atraso de fase, ou seja, eles não têm sono, muitas das vezes, à hora que eles deviam ir para a cama. Não têm. Portanto, a produção de melatonina não está ainda suficiente. Claro que, se me disseres, então, mas aí há outras coisas que eles podem fazer. Eles podem deixar de ver telemóvel.
Podem deixar de estar Ou séries, televisão. séries e ligados a este tipo de ecrãs antes de adormecer. Podem deixar de treinar tão tarde, porque também é um estimulante, não é? Não é só o treinar. Treinar ao ar livre é uma coisa. Treinar em pavilhão, em que nós temos todas as luzes brancas viradas para nós, é outra. Não é? E, portanto, aqui, evitando isso, seria exercício físico fundamental, final do dia, ou a hora do dia em que ele é feito, Também é ele é que importante. pode ser assim, difícil. Portanto, pais de adolescentes que às vezes acham que eles não conseguem adormecer cedo, é a mesma dificuldade que eles têm. Claro que, no mundo ideal, nós não começaríamos as aulas às 8h30 da manhã Pois. com cadeiras importantes. E isto já foi estudado, isto Sim, já até foi porque dito. eles, muitas vezes, para estarem lá às 8h30, especialmente se tiverem de ir de Adormecem. autocarro, têm que acordar muito cedo e acabam por estar a cortar então uma fase crítica do sono, não é? E adormecem nas aulas. E às vezes temos professores indignados. Como é que os adolescentes adormecem nas aulas? E adormecem nas aulas porque não é a hora deles ainda começarem. Ou seja, no mundo ideal, eles não começariam a ter aulas importantes de manhã. Começariam, por exemplo, a fazer exercício físico de manhã. E não fazer estas aulas. Há matemáticas, portugueses, há cadeirões, muitas vezes, que acontecem na primeira hora da manhã, que eles adormecem, Pois. mas é porque realmente eles ainda estão numa fase de sono que eles provavelmente ainda deveriam estar a dormir. Claro está, depois não é benéfico nem para os alunos nem para os professores. Nem para os alunos, nem para as pessoas. Deve ser extremamente frustrante. Frustrante, exatamente. Olha, se eu dormir menos 1 hora por noite durante um ano, o que é que acontece ao meu cérebro? Ou a mim? Não vais recuperar essas horas perdidas, lamento. Ou seja, ficas com uma dívida de sono. Então, e se eu dormir menos 1 hora, mas depois no dia a seguir até faço uma cestazinha à hora do almoço? Se estas horas do almoço pode ser importante. Fisicamente vais-te sentir muito melhor. Se for até 30 minutos, mais do que 30 minutos já não é recomendável, porque depois vais afetar o teu sono na noite a seguir. Mas, por exemplo, imagina, faz uma cestazinha até às 4 da tarde. Fisicamente vais-te sentir, se calhar, mais revigorada, não é? Mas não vais recuperar, se calhar, a hora perdida que tu... Aliás, não vais recuperar a hora perdida da noite anterior, não é? Vais-te sentir fisicamente mais revigorada. Não dá para compensar. Não compensas. É um bocadinho como, imagina, uma semana inteira em que tu vais dormir menos do que tu devias. E depois ao fim de semana vais compensar e vais dormir 10 horas, não é? Tu não vais compensar as horas perdidas. Tu vais só, se calhar, fisicamente, tu vais te sentir, se calhar, mais restabelecida, mas é um bocadinho como dizes ao teu cérebro, como estás aqui em Portugal e agora fazes uma viagem para Nova Iorque, estás a perceber? Há um jet lag social e um jet lag na tua cabeça, não é? No teu cérebro, mas tu não vais compensar de todo as horas que tu perdeste durante a semana. Não vai acontecer. Portanto, atenção a estas compensações também. E esta ideia de que podemos compensar, E que às esta vezes é ideia de isso que que nós podemos achamos. Eu amanhã durmo mais um bocadinho. Deixa que não. Não quer dizer que vai resolver. Só que não. Fisicamente vais acordar bem, porque realmente te dormiste mais umas quantas horas, mas não vais recuperar de todo aquilo que tu perdeste durante a semana. Isso já foi. Ok. Olha, agora gostava de fazer assim uma atividade um pouco diferente contigo, que é fazermos assim uma espécie de um pequeno quiz sobre mitos e verdades sobre o sono. Tá Portanto, bem. eu digo aqui algo e depois dizes-me se é mito ou verdade. Tá bem. Ok? Ok. Então, é preciso dormir no mínimo 7 a 8 horas. Mito ou verdade? 7 a 8 horas, pensando que nós somos a população geral, mínimo 7. Verdade. Ok? Para dormir bem, é preciso deitar-se cedo. Para dormir bem não é preciso deitar cedo, é um mito. Ok? Ressonar é sinal de algum problema. Ressonar é um sinal de alerta. É verdade. E é importante que a pessoa também seja vista, porque um ressonar e um acordar com boca seca, não é? Por exemplo, já é um sinal de que se calhar eu estou a respirar, para lá de não estar a respirar pelo nariz, não é? Se calhar eu estou com privação de oxigênio. E, portanto, se calhar eu estou com microdespertares. E se calhar depois vêm outras coisas associadas a isto, porque eu tenho menos oxigênio em circular. E, portanto, é um sinal de que sim, eu tenho que consultar um médico. Ok. Beber álcool antes de dormir é bom para adormecer. Já falamos. Já falar. Não, pode-se pensar que sim. A pessoa até acha que fica relaxada, mas depois tem o sono fragmentado. Portanto, é um mito. Ver televisão ou algum filme antes de dormir é bom para ter uma boa noite de sono. Não. Mito. A cesta da tarde prejudica o sono. Até às 4 da tarde, uma cesta de 30 minutos
20, 30 minutos não prejudica o sono, até às 16. É benéfico? É benéfico do ponto de vista de restauração física, de energia, ok? Da pessoa se sentir mais energizada. Pode ser benéfico se a pessoa realmente precisar, ou realmente dormiu mal e está mais cansada e está mais quebrada, não vai recuperar, lá está, a noite perdida, mas vai se calhar reenergizar, revigorar fisicamente. Portanto, sente-se melhor. Sim, é benéfico. Ok. Dormir menos de 6 horas por noite pode contribuir para a diminuição da capacidade de concentração e desempenho cognitivo. Sem dúvida, é verdadeíssimo. O exercício físico antes de dormir é bom para a qualidade de sono. Não. Mas espera, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Imagina que a pessoa diz: eu quero ir correr para a rua. Pronto, correr para a rua não tem nada a ver com mais nada. Ou seja, eu vou correr, portanto, não vai atrapalhar de todo o meu sono. Por estar já de noite, é Por isso? estar já de noite e por ser na rua, por não estar com holofotes virados para mim. Ok. Corrida é dos poucos desportos que está estudado que no final do dia, à noite, principalmente fora do ambiente de ginásio, portanto, na rua, não atrapalha a qualidade do sono. Ok. Quando nos lembramos dos sonhos, é sinal de que descansamos. Não, então bem, uma parte das vezes, então isso é um mito total. Então quase a pessoa não sentia que descansava, não é? Porque uma parte das vezes não se lembra dos sonhos, não é? Pois. Não se deve comer antes de dormir. Não se deve comer antes de dormir. Um bom sono pode-se repercutir na diminuição do risco cardiovascular, no controle da diabetes, na prevenção do aumento de peso, no desempenho físico e no crescimento, na redução do stress, no rejuvenescimento da pele, na melhoria da vida sexual, na melhoria da função do sistema imunológico e no aumento do limiar para a dor. Pode-se dizer então que se trata de um remédio milagroso sem contraindicações e gratuito? Sem dúvida. Usar e abusar desse remédio milagroso, sem dúvida, é fundamental, sim. É bom e recomenda-se. E mesmo falaste aqui uma coisa da perda do ganho de peso, da perda de peso, e é extremamente importante a pessoa também perceber que o stress engorda, mas a privação de sono também não dá lá muita saúde a quem quer perder peso. Tá bem? Portanto, porque a produção de grelina e leptina são as hormonas da saciedade e da fome, elas são muito impactadas com a privação de sono. Portanto, no dia a seguir eu vou acordar cheia de vontade de comer porcarias. Crocantes, gordurosas, todas aquelas junk foods, tudo aquilo que não vai ajudar de forma nenhuma a perder peso. Portanto, até para isso É fundamental. Ok. Olha, quando alguém te diz não consigo desligar a cabeça, o que é que está normalmente por trás disso? Quando vai para pensamentos ruminantes, stress, preocupações. Sim, muito isto. Portanto, não consigo desligar a cabeça porque estamos a pensar em muitas coisas. Que pode ser sobre o sono, ou não ser sobre o sono, não é? Mas muitas vezes tem mais pensamentos ruminantes e stress e preocupações, sem dúvida. Ok, e agora caminhando um bocadinho também para a ligação entre o sono e o trabalho, achas que há pessoas que também usam o trabalho para fugir ao descanso? Para ser aquela desculpa, não posso ir dormir porque tenho que terminar isto? Sem dúvida. É algo que te aparece nas consultas? Pessoas que já têm receio de ir para a cama dormir fazem tudo para não ir para a cama dormir tão cedo. Ou seja, porque já instalaste ali uma crença de que vai ser difícil tu adormeceres, então vais-te tentar distrair o mais possível ou vais tentar desfocar daquilo com coisas e atividades. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, claro que isto depois é um bocadinho como ao café. Trabalhas até mais tarde, vais ter muito mais dificuldade em dormir. Mas depois também te distrais e não pensas naquilo. Portanto, sim, sem dúvida acaba por ser também um fator de distrator, infelizmente. Ok. E as pessoas não querem ir dormir precisamente por esse receio de já sabem o que é que vai acontecer. É um bocadinho esse ciclo vicioso. Sim. E depois, pronto, a questão aqui do trabalho, depois são outras coisas também, que já está, aquela necessidade de estar sempre ligada, de estar sempre conectada 24/7, como se a fome, não é? Como também já se falou, é um fear of missing out, não é só nas redes sociais, às vezes até os próprios e-mails do trabalho, que depois acaba por servir também para me preocupar. Portanto, no dia a seguir, ou eu já vou dormir mal, porque entanto vi um e-mail de trabalho, imagina. Já não consegues parar de pensar naquilo? Já não vou conseguir parar de pensar naquilo, porque entanto já vi um e-mail de trabalho com uma coisa que eu tinha que resolver, que não vou conseguir resolver durante a noite, mas já vai ficar ali registado para o dia a seguir. É o tal pico de ansiedade, que estamos sempre constantemente com a ansiedade ali no pico, no máximo,
E depois o corpo está sempre em risco, acha que está sempre em risco, não é? Sempre ali no modo defesa, como se tivesse uma Exatamente. adversidade, um animal feroz que me vai atacar a qualquer momento, sem dúvida. Sim. Ok. Depois de tantos anos a trabalhar com empresas, sentes que o tema do sono ainda é ignorado pelas organizações? Bastante. Vou-te dar aqui um exemplo. Multinacionais. Reuniões que começam às 7 da manhã. Está bem? Para alguns países não começam às 7 da manhã. Começam às 9. Mas para outros países começam às 7 porque, não é? Porque estamos a falar do fuso horário. Portanto, dizer às pessoas que têm que começar uma reunião às 7 da manhã, a não ser que sejam pessoas realmente matutinas e que já estejam acordadas há algum tempo, é não ter este respeito por este sono. Ou dizer às pessoas que têm que entregar um projeto no dia a seguir e têm que ficar a fazer horas até às tantas, é não ter este respeito. A questão aqui não é, nem é tanto só pelo respeito, é porque de facto a pessoa não vai ser produtiva. Ou seja, nem sequer estou a tirar o melhor partido da performance deste colaborador. Porque ele está só cansado. Vão haver erros, vai haver impacto se calhar na criatividade, erros, porque a atenção é logo o primeiro fator cognitivo impactado pela privação de sono. Portanto, vai estar muito mais atento, mais erro, mais erro, mais frustração, se calhar depois mais tempo para corrigir. Portanto, nem sequer é, do ponto de vista dos objetivos e dos resultados, se calhar a melhor abordagem a um colaborador. Portanto, sim, ainda há esta pressão para o tempo do resultado, para o resultado em si, e depois estas reuniões que iniciam muito cedo ou que terminam muito tarde, do ponto de vista pessoal. E achas que é por falta de conhecimento, portanto, ou falta de consciencialização para a importância do sono? De consciencialização, eu acredito. De vez em quando acho que é uma coisa que se deve fazer em termos de refresh, e ainda há muito trabalho a fazer nas organizações sobre o sono. Há já muitas palestras, workshops que são pedidos nas organizações para este efeito, em que as pessoas até depois colocam questões, ou por exemplo até organizações que têm trabalho por turnos. E que até fazem esta consciencialização também para que as pessoas consigam otimizar aqui um bocadinho o seu sono, aquilo que são os seus horários de trabalho, que às vezes é inevitável, não é? Mas existe aqui muita falta desta consciência nas organizações, sem dúvida. Achas que, falaste aqui do trabalho por turnos, achas que o trabalho por turnos rotativo devia ser abolido? Pelo Não, impacto que tem? Não, ele deve ser otimizado. Mas o facto dos turnos irem mudando não faz com que a pessoa não consiga estabelecer uma rotina? Depende dos horários dos turnos. Imagina, se eu hoje faço, esta semana faço manhã, para a semana faço noite, na semana a seguir faço manhã, depois faço noite. É diferente de eu fazer manhã, depois fazer tarde e depois fazer noite. Ok. Ou eu hoje faço um turno. Nesta mesma semana, faço um turno na manhã. Esta mesma semana vou ter 2 dias de noite. Depois vou ter 2 dias de manhã. Depois vou ter 2 dias de noite. Quando eu não faço numa continuidade um turno, o meu corpo nunca se chega a adaptar. Portanto, eu estou sempre a correr contra prejuízo. Então o mal é na mesma semana trocar o turno? Sim. Não é tão prejudicial se for uma semana um turno, na semana a seguir troca para outra, então? Pode ser Ok. a semana, pode não ser de segunda a sexta ou de domingo a domingo, pode ser de quarta a quarta, vai? Mas semana, Mas é um contínuo. o contínuo. Ok. Achas que as empresas deviam preocupar-se mais com o sono dos seus colaboradores? Acho que acabamos por também já tocar um sem bocadinho dúvida. neste ponto, não é? Sim. Preocupar-se e até falar sobre isto, ou seja, até ter momentos em que se fala sobre isto. Okay? Até porque fala-se muito do burnout nas empresas e se calhar o sono ou a falta da qualidade de sono contribui imenso para o burnout, não é? Muito. Os horários tardios, os horários até tarde a trabalhar, A pressão, o stress, muito. Ou seja, isso devia ser uma coisa que quase como obrigatório de falar com os colaboradores, não é? Portanto, sim. Achas que falamos aqui dos colaboradores, mas um líder que esteja privado de sono vai tomar decisões diferentes? Claramente. Portanto, aqui a gestão também se calhar começa até por consciencialização da gestão, não é? Claramente. Como é que eu vou tomar? Como é que eu vou ter a capacidade de tomar uma decisão quando eu, se calhar, na noite anterior privei-me de sono e tive, por exemplo,
uma má noite de sono com sono fragmentado numa fase de sono profundo. Como é que eu vou estar em termos de humor, em termos de gestão emocional, quando eu se calhar acordei 2 horas mais cedo do que eu devia ter acordado, porque tive uma reunião às 7 da manhã. Ok. Se pudesse implementar uma única medida nas empresas portuguesas para melhorar o bem-estar das pessoas, qual seria? Tu que já também estiveste dentro das empresas. Uma única? Uma única. Que as pessoas pudessem... isto era aqui no mundo ideal, não é? Isto é um mundo ideal, não é? Sim. Imagina que eras tu que mandavas. Que as e pessoas agora? pudessem escolher o seu horário de trabalho. Ok. Mas é um mundo ideal um bocadinho surreal. Mas imagina, nós temos horários de trabalho, não é? Mas a verdade é que a nossa produtividade não deve ser medida à meta, não é? Pronto. Se nós medíssemos a nossa produtividade pelo resultado e não pelo horário de trabalho, eu tinha muitas pessoas que já trabalhariam durante a noite, tranquilamente, muito bem, e outras pessoas só trabalhariam manhãs, tardes, ok? Mas se nós fôssemos medidos, se nós fôssemos mais avaliados pelos resultados e não tanto pelos horários em que estamos lá realmente presentes, se calhar... Ok, portanto, total flexibilidade de horário, não é? Mais flexibilidade total, se calhar não é possível. Mais flexibilidade de horário consoante a vontade, consoante o ritmo da pessoa. Ou seja, imagina pessoas mais matutinas, se calhar, iriam querer estar nessas reuniões das 7 da manhã, mas pessoas mais vespertinas, se calhar, iriam querer trabalhar sobre aquele projeto durante a noite. Ou seja, haver aqui uma maior flexibilidade de horário, mesmo em modelos híbridos de trabalho, em que as pessoas pudessem até mesmo ir para as organizações em horários desfasados. E depois tinha vários benefícios até no trânsito, não é? Porque imagina, toda a gente entrar à mesma hora, que é um trânsito. Pois. Haver aqui um bocadinho esta disponibilidade em que as pessoas pudessem escolher aqui um bocadinho o seu horário de trabalho, mesmo tendo de trabalhar aquelas horas diárias 24 horas. Ok. Certo. Olha, e se pudesses deixar apenas uma mensagem sobre o sono a quem nos está a ouvir, qual é que seria? O sono não é um luxo, não é? Nós podemos ter um carro e andar sempre do carro e nunca ir com ele à manutenção. Vai haver um dia em que o carro vai parar. Ninguém sabe porquê, mas toda a gente sabe porquê, não é? É porque ele realmente nunca foi revisto, não é? Portanto, da mesma maneira que nós levamos os nossos carros à manutenção, não é? O que é que faz com que nós não façamos manutenção do nosso sono? E, portanto, mensagem que eu diria é, sendo um pilar fundamental da nossa vida, da mesma maneira que a alimentação e a água e até a atividade física, o que é que faz com que ele seja tão negligenciado? Portanto, eu diria para, se calhar, darmos mais importância àquilo que realmente é importante e faz diferença na nossa vida. Porque com isso, depois, se calhar, o resto da vida acontece de uma forma muito mais ligeira. Leve. Ok. Olha, então, estamos mesmo então a chegar aqui à reta final do nosso episódio e nós trazemos sempre uma pergunta feita pelo convidado anterior, pronto, que fez a questão, não sabia a quem é que calhava, e a nossa convidada anterior questionou o seguinte: o que é que queres ser quando fores grande? O objetivo é a pessoa falar de aspirações, não apenas da profissão. Fazemos esta pergunta às crianças, mas raramente a fazemos a adultos. E a verdade é que estamos sempre a mudar, a aprender e a redefinir o que queremos ser. Tenho curiosidade em perceber qual é a resposta de alguém que já construiu uma carreira e ainda continua a sonhar com o futuro. Eu acho que foi para a pessoa certa, mesmo sem ela saber, calhou mesmo na pessoa certa. Portanto, o que é que queres ser quando fores grande? Olha, eu quero ser, na realidade, eu quero ser o melhor que eu conseguir, sem a pressão do ter que ser. Quero ser livre desta obrigação de ter que apresentar e mais livre no sentido de ir ao encontro daquilo que me faz sentido. Quero deixar estas amarras dos objetivos e da pressão dos resultados e quero ensinar a todas as pessoas que eu puder, ok? O que é que isso significa? Ou seja, a vantagem que isso também é. Ou seja, o que é que eu quero ser quando for grande? É um bocadinho isto, é conseguir ser um exemplo
para as pessoas que me rodeiam, neste sentido do querer fazer mais do que o ter que fazer. E como é que isso pode transformar aquilo que é aborrecido numa coisa boa. Ok, uma excelente resposta. Olha, e agora sim, última questão, que é a questão da praxe. Portanto, dás-nos aqui uma sugestão de um livro, um prato, uma música e um filme. Ai, meu Deus, um livro. Olha, um livro que eu gostei muito. Engolir sapos. Como é que é? Engolir sapos engorda. Não, desculpa, não é engolir sapos engorda. Como é que é? Da Conceição Calhau. Não conheço. Engolir sapos engorda. É muito interessante porque ela fala aqui um bocadinho do impacto das emoções na nossa saúde física, mental, e até que ponto é que depois, para quem está também a querer perder peso, isto tem interferência. Portanto, engolir sapos engorda, da Conceição Calhau. Um prato. Um prato. Polvo alagareiro é um dos meus pratos preferidos, que eu adoro. Também adoro, por acaso. Polvo alagareiro. Tem de ser bem feito. Sim, mas quando é bem feito é muito bom. Feito. Polvo alagareiro é assim um prato que eu recomendo. Eu acho que cai-lhe bem em qualquer altura do ano. É verdade. No inverno, se calhar, não é com tanta salada. No verão há de ser com mais uma saladinha. Exato, com mais uma salinha verde, não é? Uma vidinha fresca, mas polvo alagareiro, vai sempre sem dúvida. Bem. E agora, uma música. Uma música. Olha, estava a pensar no Luís Represas. Que faleceu agora recentemente. Sim, por acaso estive outro dia a recordar aqui um bocadinho, e acho que qualquer álbum dele neste momento eu aconselharia. Eu acho que é uma pessoa muito importante no nosso país, que fez assim muita diferença também na nossa música. Tem músicas lindíssimas. Eu diria qualquer uma do Luís Represas neste momento. Não por ele ter falecido, mas porque de facto é excelente. É uma boa altura para relembrar. É uma altura para relembrar, sim. E um filme? Um filme. Pode ser uma série, se preferires. Friends. Ok. Porquê? Por ser assim leve? O Friends. Olha, Friends foi uma série que nós vimos lá em casa recentemente e vimos todas as séries. Eu creio que são. Desculpa, todos os episódios. Eu creio que são. Não sei quantas temporadas é que são, mas são 236 episódios. Acho que são 6 ou 7, se não me engano. 236 episódios. Pronto. E então é muito interessante porque eles, entanto, depois encontraram-se passado uns anos e exploraram ali um bocadinho o que é que eles sentiram quando fizeram aquela série. Um deles já não é vivo. Mas eu gostei muito desta série porque ela explora muito aquilo que é extremamente importante e que nós tendemos a esquecer cada vez mais, que é a relação. E a relação de amizade e o poder que estas relações têm na nossa vida, na nossa identidade, e até às vezes no nosso conforto, no nosso dia-a-dia. Pronto, no fundo é aquele porto seguro, não é? Aquele momento em que nós estamos ali livres de coisas que temos para fazer e então podemos ser nós próprios e portanto é extremamente importante. Como nós somos seres relacionais, eu diria que Friends relata muito bem aquilo que é a vida de uns amigos enquanto tem vida a acontecer, não é? E o poder da amizade. Pronto, eu diria que mais do que um filme, esta série relembrar aqui, para quem tem a coragem de ver os 236 episódios, sempre nós vimos. Sim, mas também dá muitas vezes na televisão e também é uma série que se pode ir vendo pela leveza que tem. Mas o Friends, além do humor, a mensagem que está por trás desta série é muito bonita. Ok, Susana, olha, muito obrigada pelos exemplos que trouxeste, pelo conhecimento que partilhaste, porque acho que realmente é um tema que nos toca a todos. Pronto, e já sabemos que dormir cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, mas não é para toda a gente, não é? Às vezes deitar tarde e acordar tarde também poderá ser benéfico. Sim. Sem dúvida. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Aos nossos ouvintes, obrigada por ouvirem mais um episódio. Se gostaram deste tema, sigam-nos para os próximos episódios. Até lá!